A paz do Senhor, amados, bom dia a todos, que Deus possa abençoar a sua manhã e edificar muito mais o seu fim de semana, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos do Salmo 102, onde o salmista, ele apresenta a situação do seu coração, a sua aflição, o seu arrependimento e esperança. O versos 1 a 4 diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até que me esqueço de comer o pão. O verso 1 a 4 do Salmo 102 nos mostra a aflição do salmista, nos mostra toda a sua angústia. E talvez nesses dias, e com o passar desses dias, desse tempo de distanciamento, de isolamento, a sua aflição tem aumentado, a sua angústia tem aumentado por essa ou por aquela situação. Mas guarde neste momento essa meditação. Ele continua no versos 6 e 7, dizendo: Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como um passarinho solitário nos telhados. Olha, o salmista apresenta a Deus aqui no versos 6 e 7 uma situação que nós entendemos que é uma situação de aflição realmente da alma, de solidão, de estar só, de se ver só, de não tocar, de não abraçar, principalmente aqueles que nos encorajam, aqueles que nos aquecem o coração, aqueles que nos edificam com palavras, com gestos, com a presença. O salmista aqui, ele nos mostra que ele se sente só realmente. Contudo, esse momento, ele avança, segundo o salmista, e chega ao ponto de, no verso 12 e 25, você pode ler aí, o verso 12 diz: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a tua memória e a memória do teu nome, de geração em geração. No verso 25 diz: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tua mão. Sabe, amados, ainda que toda essa situação tenha nos deixado com o sentimento de solidão, de estarmos sós, é preciso que eu e você, que nós realmente reconheçamos em nosso coração, no meditar da palavra, no alimentar da palavra, como disse o salmista no verso 6, Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, sou como o passarinho solitário no telhado. Que nós ainda assim, como passarinhos solitários nos nossos telhados, em nossas casas, que nós reconheçamos que o Senhor, Ele é Deus, que o Senhor é eterno, que o Senhor é Criador, que o Senhor sustenta, que o Senhor guarda. Ainda assim, é preciso que, diante de toda essa aflição, diante de toda essa angústia, nós venhamos a reconhecer que Deus é eterno, que Deus é Criador, que Deus é soberano. Amém? Mas o salmista não para aí. Como eu e você não devemos parar apenas estacionados na angústia, nos problemas, nas dificuldades. O salmista, ele toma uma atitude diferente, como nós vimos nos versos 12 e 25. Ele reconhece quem Deus é para ele. E no verso 17, ele afirma de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, que Deus o atendeu, que Deus não o desamparou. Olha o que diz o verso 17.
atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ou seja, o salmista aqui, ele em fé, ele viu a resposta de Deus. Nós precisamos ver a resposta de Deus, a nossa prece, as nossas orações, as nossas súplicas, ao nosso clamor. E por último, amados, ao reconhecer que Deus, Ele nos responde, nós precisamos, mais uma vez, entender, confiar e saber que Deus vê. Olha o que diz o verso 19, a parte B. Diz assim: baixou vistas à terra. Quem baixou vistas? O Senhor. O verso 19 nisso diz que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Ele nos vê, Ele te vê. Ele também ouve. Você crê nisso, que Deus ouve o seu clamor? Pois Ele ouve. O verso 20, a parte A, diz que Ele nos ouve para ouvir os gemidos dos cativos. A situação do salmista mostra ele preocupado com aqueles que estão presos, com aqueles que estão presos nas angústias, com aqueles que estão presos em cadeias de solidão. Então, ele viu aqui a resposta do Senhor, ele viu que o Senhor responde, ele sabe que o Senhor vê, ele sabe que o Senhor ouve, mas ele sabe também que o Senhor livra. Amém? O Senhor é Deus de livramento. No verso 20, a parte B diz: para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Se você tem tido pensamentos de condenação, de morte, quero te dizer nesta manhã, de Café com Palavra, que o Senhor é Deus de livramento. Saiba que o Senhor livra, que o Senhor salva. Amém? E o resultado de tudo isso, amados, na minha vida e na sua vida, é que o desejo do Senhor é que Ele sempre seja glorificado. O verso 21 diz: a fim de que Ele seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Que nós possamos anunciar em Sião e em Jerusalém o Senhor. Que nós possamos crer. E isso é para mim, para você que nos ouve, mas é principalmente para nós homens da Refonte. Olha, talvez você não entenda isso, mas Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É preciso fé. Fé para ver que Deus responde. Fé para ouvir a resposta de Deus. Fé para ver a resposta de Deus. Fé para ser livre, para ser salvo das aflições e das angústias. Sabe, você que nos ouve, homens principalmente, o homem aflito, ele pode orar. O homem aflito, ele deve orar quando tomado pela situação de angústia, de desespero, mas também o homem deve orar antes que venham os maus momentos. Nós podemos nos derramar diante de Deus, colocando como o salmista fez. Se você, ao ler o Salmo 102 completo, você vai ver que o salmista, ele se derramou diante de Deus, ele se derramou em fé, ele se derramou crendo que Deus vê, que Deus ouve, que Deus liberta. Então, que você nesses dias, se tomado por angústias, por tristezas, por aflições, que você se derrame diante de Deus como salmista, mas principalmente que você possa, em nome de Jesus, ver a resposta, ouvir a resposta de Deus e ser livre dessas angústias para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Amém? Então, nesta manhã, com Café com Palavra, que o agir de Deus, o mover de Deus, a resposta de Deus te alcance, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.